Esse é mais um de nossos vídeos de desafios de lógica de programação. E você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de programação para fazer esse vídeo. Na verdade, é uma forma de você começar a aprender programação. No desafio de hoje, nós vamos somar dois arrays. E se você não sabe o que é array, não tem problema. Como nós trabalhamos esses desafios? Nós primeiro mostramos todas as ferramentas, todos os comandos que você precisa para resolver o desafio. Colocamos o desafio, damos um tempo para você responder. Na verdade, você pausa o vídeo, obviamente, e aí nós apresentamos a resposta do desafio. Neste em particular, nós vamos fazer em duas etapas. Primeiro, nós vamos resolver com programação procedural, aquilo que normalmente se aprende nos cursos de lógica de programação. E depois nós vamos apresentar mais alguns recursos da linguagem JavaScript e resolver usando o paradigma funcional. Vamos então, no início, ver como é que a gente programa alguma coisa em JavaScript. Eu estou aqui no Chrome, digito about, blank. Observe que estou fazendo isso para que qualquer um de sua casa, mesmo que não tenha nunca mexido com programação e nunca instalado nenhuma ferramenta, possa fazer esse exercício também, porque nós vamos fazer ele diretamente no Chrome. Então, eu digitei about blank. Coloco o botão direito, inspecionar, e ele vai abrir uma janela. Nessa janela, nós vamos selecionar console. Tudo que nós faremos é aqui, neste console. Então, nós vamos mostrar aqui alguns comandos para você resolver o desafio. Primeiro, vamos criar os arrays e mostrar qual é o desafio, o que nós queremos. Depois, o que nós faremos é mostrar como funciona o arrays e como funcionam outros recursos necessários para resolver o desafio. Então, vamos lá. Olha só, eu vou criar o array a, let. Let cria uma variável. O array, na verdade, eu vou colocar esse array na variável a. Então, eu estou criando a variável a. E este igual significa recebe. E aqui, como é que eu escrevo um array? Eu posso, por exemplo, escrever assim, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Eu tenho 5 elementos na minha variável a. Para simplificar bastante esse desafio, o que nós queremos é apenas somar dois arrays que têm 5 elementos. E todos os elementos são números. Eu estou simplificando, porque numa situação real você vai ter que testar qual é o tamanho de cada array, ver se os dois arrays têm o mesmo tamanho, questões desse tipo. Mas aqui nesse exercício são dois arrays de 5 elementos e eu quero somá-los. Vamos criar o segundo array. Eu digito let b igual, abre conchetes, e para simplificar também, para vermos se vai funcionar, eu vou colocar simplesmente assim. Bom, eu vou querer um array C. Primeiro eu vou criar este array C. Aqui, eu criei um array C vazio, certo? Em algumas linguagens é muito mais complexo do que em JavaScript. O JavaScript faz muita coisa para você. Então você não precisa se preocupar com o tamanho dos arrays, se tem memória para o array, algo do tipo. Eu vou mostrar agora como funciona o array, mas o exercício no final vai ter que fazer com que C tenha 11, 12, 13, 14 e 15, porque ele vai somar o array A com o array B. Então, como funcionam esses arrays? Observe que eu coloco aqui A, dou Enter, e ele me mostra o array A. E o array A está assim. Ele tem o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Cada um com seu valor. Isto aqui são os índices ou as chaves de acesso aos valores, e estes são os valores do array A. Eu acesso assim, A, conchete 0, eu tenho o primeiro valor do meu array. Eu posso botar 1, 2, 3, 4. Se eu colocar A de 4, eu tenho o último valor do meu array. Eu posso, inclusive, eu vou criar um array D apenas para mostrar para você. Let D é um array. E eu posso atribuir, eu posso D de 0 é igual a, por exemplo, 19. D agora tem apenas um elemento no índice 0 que vale 19. Pois bem, só com isso você já saberia fazer uma solução muito burra para o nosso desafio, mas que funciona se nós soubermos que nosso array tem sempre 5 elementos, que seria simplesmente colocar assim: C
de 0 é igual a de 0 mais B de 0. Enter. Eu vou dar Shift Enter para mostrar aqui. E escrever C de 1 igual a de 1 mais B de 1. Um esperto vai dizer, bom, eu faço 5 comandos desses e eu resolvi. Eu criei um C de 0 a 4, um array de 5 elementos, que recebe a soma do A e o B. Mas eu estou dizendo que é 5 elementos apenas para simplificar para vocês. Obviamente, a gente quer uma solução que depois você possa ter 10 elementos, 30 elementos, e você não tenha que escrever uma linha para cada elemento. Para isso, nós precisamos de mais alguns comandos. Então, nós já vimos. Let me cria uma variável, o igual recebe um valor, e eu posso criar um array assim, e eu posso criar inclusive vazio, e depois eu posso tanto ver o valor do elemento, quanto atribuir o valor do elemento, inclusive fazer as duas coisas. Colocar um elemento é igual ao o C de 0 é igual ao A de 0 mais o B de 0. Bom, nós vamos precisar ver ainda um comando chamado o loop, o while. O while funciona assim. Enquanto aqui dentro eu tiver uma coisa que for verdadeira, por exemplo, o while i menor que 5, só que eu tenho que criar o i, né? Então, vou dar Shift Enter. Let igual a 0. Enquanto i menor que 5, ele executa alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, eu vou fazer o console.log. É só um comando que nós não vamos usar no desafio em si. É só um comando para exibir o i. Se eu fizer isso, e mais um comando, que é o i++. Eu vou executar e vou explicar o que ele fez. Olha só, o i vale 0. Ok, o i vale 0. Console log de 0, ele vai exibir 0. Ó, na linha 3, aqui 1, 2, na linha 3, ele exibiu 0. Só que é esse while? Enquanto o i for menor que 5. Então, é menor que 5? Igual funciona assim, é menor que 5? Sim. Exibiu o console log de i. O i era 0, entrou aqui dentro, exibiu 0. I++, o i virou 1. Aí ele fez o quê? Ele volta, isso aqui é enquanto i for menor que 5, ele vai exibir infinitamente isso aqui. Infinitamente, a menos que falhe esse teste. Então, com o i valendo 1, também é menor que 5. Ele também entrou, também somou. I com 2, I com 3, I com 4. Ele exibiu o console log de i, que vale 4, e somou o i para 5. Só que quando ele somou o i para 5, ele não entrou mais aqui, porque ele só entra se o i for menor que 5. Bom, agora nós vimos o que? Nós vimos a variável i sendo incrementada, nós vimos o loop. É só o que nós precisamos para agora fazer o array C receber os elementos do array A somados com os elementos do array B. Então, isso aqui inclusive se chama, isso aqui é a estrutura básica para varrer um array, e com estes elementos você pode solucionar o desafio. Então, pause o vídeo, tente solucionar o desafio. Tente primeiro repetir tudo que eu fiz, né? Vá, digite about blank, botão direito inspecionar, clique em console, execute esse comando, faça tudo que eu fiz e depois responda o desafio. Aí agora eu vou fazer a minha resposta do desafio e depois eu vou mostrar um comando a mais para resolver usando o paradigma funcional, que é como provavelmente um programador JavaScript nos dias de hoje resolveria esse desafio. Mas primeiro vamos naquela lógica de programação que nós conhecemos. Aproveite ao pausar para curtir, se inscrever, marcar o sininho e também ver na descrição um pouco mais sobre nós. Principalmente nós temos um e-book gratuito de lógica de programação. Eu convido que você entre nele. Nós temos também ali alguns grupos de WhatsApp que são um grupo só com desafios de lógica de programação como esse, um grupo só com códigos e vídeos para ensinando jogos, construção, aprender lógica de programação criando jogos, e um só com as nossas promoções, porque a gente também precisa ganhar dinheiro para viver. Então a gente trabalha com a oferta de cursos, principalmente cursos voltados para quem quer entrar no mercado de programação, quem quer aprender a programar, quem quer se tornar um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor full stack, um desenvolvedor Java, um desenvolvedor em C também, enfim, e várias outras linguagens, enfim. Pois bem, parando, voltando, vamos apresentar a solução.
A solução é simples. Let i igual a 0. Enquanto i menor que 5, nós viemos aqui. Ah, mas e se eu for 7, 8? Bom, aí a gente usaria esse length aqui, o a.length. Por que eu não disse isso? Porque já é uma coisa que muita gente erra, às vezes, no início, troca o h e t, etc, etc. Eu estou fazendo uma coisa bem simples. Para quem nunca mexeu, vamos primeiro aprender assim. C de i é igual a de i mais b de i. Por quê? Porque o i vale 0, então eu vou fazer o c de 0 igual a de 0 mais b de 0. Depois o i vai valer 1, 2, 3 e 4. E o c de 0, 1, 2, 3 e 4 vai ser o a de 0, 1, 2, 3 e 4 mais b de 0, 1, 2, 3 e 4. E se eu desse Enter, ele entraria num loop e mais. Será que deu certo? Olha só, o C tem 11, 12, 13, 14, 15. Agora eu vou criar um let e igual a array vazio. E agora nós vamos mostrar no paradigma funcional. Olha só, a.map. O que é o a.map? O a.map vai mapear o array A, vai transformar do array A para um novo array. Ele vai retornar um novo array. Eu poderia, por exemplo, criar let x igual a a.map. O x vai receber o que vai retornar aqui. Só que o que vai retornar aqui eu tenho que passar uma função que vai ser aplicada a cada elemento do array. Pois bem, essa função usa uma coisa chamada arrow function. Nunca viu arrow function? Não se preocupe. No final, eu tenho um vídeo só sobre arrow function. É um conteúdo fundamental saber arrow function. Se você não sabe, você não programa em JavaScript. Mas a arrow function tem parâmetros, argumentos, e eu vou chamar EI, tá? E aqui tem o que ele faz. Eu vou primeiro fazer o seguinte. Ela vai retornar, por exemplo, E, tá? Olha só o que já aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que é esse E? Esse E é cada um dos elementos. Então, para cada um dos elementos, ele vai chamar essa função passando aqui o elemento. E aqui está o que vai retornar. Eu poderia ter E, eu poderia ter E vezes 2, por exemplo. Eu poderia ter E vezes 10, eu poderia ter qualquer coisa. Mas eu também tenho o I. O que é o I? O I é o índice daquele elemento. Então, o E é o elemento, o I é o índice. Se eu colocasse E mais I, eu estaria somando, por exemplo, o elemento, o primeiro, o A, vale 1, só que ele está no índice 0. Ok. Se eu somar E mais I, o segundo vale 2, mas ele está no índice 1. Então eu posso fazer qualquer operação aqui, eu posso fazer qualquer cálculo aqui, e o que quer que eu faça aqui vai entrar neste array de resposta. Com essa linha, com esse map, você consegue também gerar um array que soma os dois. Então, dê uma pausa, se você quiser, claro, porque esse é um pouco mais avançado, e no final da pausa, vem aqui que eu vou mostrar como que eu faço. A.map, o elemento e o índice, e eu simplesmente vou somar o elemento com B do índice. Opa, por isso deu um tio. Tá aqui. Se eu quiser colocar isso no array, let, sei lá, C2, por exemplo, é igual a a.map. C2 também somou. Quando você aprende a usar o paradigma funcional e esses poderosos recursos de JavaScript avançado, você programa muito mais rápido, de uma forma muito mais simples e com muito menos código. Isto aqui faz a mesma coisa que essas 5 linhas aqui. Eu mapeei o array A, somando com o valor do elemento A com o B do mesmo índice. Simples assim.
Claro, aprender, dominar programação funcional leva tempo. Esse é um dos assuntos, por exemplo, da nossa formação desenvolvedor front-end. É uma formação em que a gente, nas primeiras aulas, a gente está trabalhando naquela base, que nem estão mostrando aqui na prática, com exercícios, com muitos exercícios, para você trabalhar aquela lógica de programação. Mas isso é a primeira aula, a segunda aula. Lá pela terceira, quarta aula, nós começamos a ver o paradigma funcional. Depois nós geramos HTML com JavaScript, geramos CSS com JavaScript, geramos o Bootstrap, que é uma biblioteca do HTML, a partir do JavaScript. Depois entramos no React, que é um framework para desenvolvimento front-end, em que você usa o JavaScript e gera o HTML, e aí a gente passa a trabalhar com aplicações mais e mais sofisticadas. Desenvolvimento de CRUD, desenvolvimento de cesta de compras, vários trabalhos consumir APIs, tudo para você chegar ao final e entrar numa disputa para um estágio, para um cargo júnior, com muita confiança, com centenas de horas de prática de programação. Mas isso são nossas formações, essa é a palavra do nosso patrocinador, que somos nós mesmos. No final, ali na descrição, tem o nosso site, tem nossos contatos. Se você tem interesse nisso, busque também. E aqui, ao final, o que nós temos? Um vídeo bem prático como esse, mas específico trabalhando com o Arrow Function, que é uma coisa um pouco mais avançada e tal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. E aqui segue o nosso vídeo e até a próxima.